Olha, a gente já vai começar com um assunto que tem sido preocupação de muitos pais, principalmente de adolescentes, que é o uso do celular. Porque com o celular na mão, hoje em dia todo mundo tem acesso ao mundo, todo mundo fotografa tudo, faz vídeo de tudo, e muitos desses jovens começam a mandar e a receber fotos e vídeos íntimos, as chamadas nudes. Nós recebemos realmente muitas mensagens de pais pedindo para a gente falar sobre esse assunto. A gente vai ouvir agora um trecho de uma mãe, ela tem uma filha adolescente de 14 anos, e ela acabou descobrindo que a filha, com essa idade, mandava fotos íntimas, as nudes, para o namorado. Vamos ver. Ela não estava indo muito bem na escola e a gente resolveu pegar o celular dela na semana de prova para ela se dedicar mais aos estudos. E o pai dela mexeu no celular dela e viu que ela estava mandando nudes. Ele ficou arrasado, eu também fiquei bastante chateada. Sentamos com ela, conversamos e levamos ela no psicólogo. Então ela chorou, pediu desculpa, falou que não ia fazer mais. Mas acabou que depois disso ainda teve mais 2 vezes a mesma situação. A gente viu que a psicóloga não estava adiantando, que a gente conversar não estava adiantando. A gente sinceramente não sabia o que fazer nessa situação mais. Da última vez a gente deixou ela sem o celular, mas a gente colocou na nossa cabeça assim, se tiver que acontecer, vai acontecer. Não tem uma solução. Bom, vou pedir logo a sua ajuda, Carolina. Não tem uma solução realmente para uma situação como essa? Quer dizer, o que os pais podem fazer? Tem solução, né? Existe a conversa, a educação sexual e principalmente esses espaços em que a gente pode tratar sobre esses temas. Na verdade, esse espaço da internet acabou virando mais um onde os adolescentes querem falar sobre sexualidade, querem falar sobre o corpo, querem testar as suas relações, né? O que a nossa geração desenhava nas portas dos banheiros, das carteiras, né? Para dizer, precisamos falar sobre isso. Hoje eles têm também as tecnologias para fazer essas trocas, essas experiências. E é interessante no caso dessa menina, que me parece uma necessidade de afirmação de autoestima. Por algum motivo, principalmente a gente precisa ver essa questão de gênero, existe uma necessidade também em mostrar e enviar. Às vezes é por pressão no relacionamento entre os pares, alguém pede, a pressão do grupo e também algo que me chama muita atenção, né? A reafirmação dessa autoestima, porque uma foto dessa chama atenção, traz curtidas, né? Uhum. Então esses espaços, inclusive, que fortaleçam essa noção da menina em como ela pode também se autoafirmar e ter essa autoestima sem precisar dessas ferramentas. Eu fico pensando assim, vocês também são pais, parece que o que ela fez de início foi assim, foi o que talvez todos nós fizéssemos, ou seja, segurar um pouco o celular, conversar, levar numa psicóloga, e mesmo assim havia uma dificuldade ali. Eu não sei em que momento essa conversa com a menina começou, mas havia realmente ali uma tentativa de controle. E fica difícil, você tira o celular, como é que você faz numa situação como essa? O que você faria? Difícil, hein? Eu tô... Tá pensando? Eu tô contando que os meus ainda tem uns, sei lá, 8, mais uns 6 anos antes disso ia começar a acontecer. Mas não é só o celular e as nudes, né? Mas a internet é um lugar muito difícil de você controlar o que a criança faz, né? Uhum. Os meus já têm acesso à internet pelo videogame. Então, volta e meia entra no YouTube, porque quer ver um vídeo do joguinho. Mas o vídeo do joguinho já chama um outro vídeo, daqui a pouco eles já estão num vídeo que já tá falando um palavrão, que já é uma idade além do que a deles. É difícil, eu fico super tenso de pensar, não sei como faria. Também não adianta você querer bloquear a pessoa, deixar a criança trancada sem celular, o adolescente. É realmente muito difícil, porque a internet, depois que cai na internet, não sai mais, né? A internet não esquece. E o mal que isso pode fazer para o espírito, para a pessoa, para a alma, para a reputação, para a família, é o que ela falou, o pai fica arrasado. E a gente vê que muitas vezes as fotos depois não ficam só com o namorado, né? Esse namoro acaba e a foto vai, ele manda só para um amigo, que manda só para outro, e quando vê... Esse é o problema, né? É o controle, né? Então, realmente... E às vezes o perigo de tudo isso aí também é, por exemplo, uma hora a relação pode acabar e a gente nunca sabe como que vai acabar uma relação, um relacionamento. E pode acontecer de ser algo conturbado e a pessoa pode querer se vingar e colocar na internet, mandar para várias pessoas. Isso que é muito perigoso também. Mas só lembrar que mesmo que acabe com briga, mesmo que acabe da pior maneira possível,
Você compartilhar uma foto que alguém te mandou que não era pra você compartilhar é crime, entendeu? Não justifica, filho, né? sacou? E é péssimo, é horrível. Então, assim... Mas muitas pessoas não sabem disso, né? É E a verdade. internet tá cheia de fotos e vídeos de mulheres que não autorizaram que essas fotos estivessem lá. É crime, nego. E eu acredito que, assim, vocês chegaram num ponto muito interessante, que muitas vezes a orientação se pensa muito na menina, em protegê-la, que é fato que a gente tem que fazer isso, mas não só ensinar as meninas a temerem, mas conversar com os meninos justamente para que eles entendam essa infração, né? Que compartilhar Eles não têm esse realmente, direito, né? Eles não têm esse direito, até porque a masculinidade vigente, o que é ser homem hoje em dia, né? Quando eles compartilham e mostram para os amigos, é uma forma deles reafirmarem essa masculinidade. Então a gente precisa trabalhar com os meninos. Tem uma coisa que eu acho bem preocupante, porque é justamente essa idade assim de adolescência, pré-adolescência, que você quer ser igual ao grupo e como você falou, a pressão do grupo. Antigamente, na minha época, a pressão do grupo fazia a gente fazer coisas que não tinham o alcance que hoje em dia tem, né? Hoje é tudo muito público. A internet não esquece, ela espalha para todo mundo e muita gente fica sabendo, aquilo ali volta para você como uma espécie de bullying, né? Uma coisa que você fez achando que ia agradar, né? Você no caso do adolescente. Isso é um perigo. Você tem filhos adultos já, né? Tenho filhos adultos. Então já é um outro momento. Eu, na verdade, eu tenho muita sorte, porque eu até falo com o meu filho menor, o Bruno, para ele se ligar mais na internet. Às vezes eu quero alcançar ele no WhatsApp. Ele, não, WhatsApp, eu tô... Ele está distante na internet? Ele está distante. Deixa assim. Porque ele está fazendo faculdade de letras, então ele está lendo muito, assim. Acho que é um caso meio atípico. E a gente conversa muito também lá em casa. Tá com a Débora aqui. A Débora tem uma situação muito curiosa, que felizmente, assim, acho que terminou tudo bem, mas foi constrangedora. Foi muito constrangedor. Por quê? Tinha 2 contatos no meu WhatsApp com o mesmo nome, letra P, né? Sendo que um era padre. Nossa. E o outro era uma pessoa que eu estava afim. Aí eu peguei, tirei uma foto, assim, como vinha o mundo. Aí mandei assim, porque eu pensei, ainda eu coloquei Eles tinham assim, o mesmo nome? O mesmo O padre nome. e a pessoa por quem você estava interessada tinham o mesmo nome? Aí eu ainda coloquei assim, é tudo que eu tenho, tudo para você. Eita. Aí quando eu recebi, aí disse assim, filha, por favor, não me mande mais esse tipo de foto. Aí meu rosto ficou, né, quente de tanta vergonha. Sendo que uma das pessoas, sendo que essa pessoa que eu mandei errado era o padre. Aí nunca mais apareceu lá na paróquia. Não conseguiu voltar lá. Não consegui. Teve que mudar de paróquia, né? Te criou algum tipo de constrangimento? Criou, assim, aí ele visualizou, né, a foto, ainda viu lá tudo pra você que eu tenho, aí ele viu que... Olha só, a gente tá falando, o caso dela foi um caso que acabou sendo divertido, mas tem muitos, principalmente quando muito obrigada, Divertido Débora. pra gente, né? Pra gente, né? Foi ótimo. Mas ela Mas pra criou. ela, pro padre... A gente tá com uma família toda aqui de adolescentes com a mãe e você sente que que a Maria Clara falou, da pressão, muitas vezes, para que as meninas façam alguma coisa em relação a fotos? Você se preocupa em relação a isso com elas? Me preocupa sempre, né? Só que a gente não pode também catar o celular, não, tá confiscado. Não, a gente tem que confiar um pouco. Aí rola toda aquela conversa, olha, acontece que o que você mandar pela internet vai ser prorrogar, vai passar para outro, você não quer isso para sua vida, até porque você vai virar um profissional um dia. Já pensou, você é famosa no mundo aí e dispara aí uma foto da internet que você mandou na adolescência, né? Então não pode. E aí elas acabam acompanhando, a nossa conversa é bem aberta, a gente tem um relacionamento de aberto mesmo, não tem nenhum tipo de... É aberto, mas o telefone tem senha? Tem. E ela sabe a senha? Não. Mas ele troca, né? Ela troca a senha toda vez que eu consigo a senha, da outra hora ela troca de novo. Mas você tem colegas, por exemplo, que recebem nudes? Tenho. Tem? E vocês conversam sobre isso entre vocês? Sim, eu tenho até colegas que me mandam, assim, tipo... Ai... Mas você já mandou? Não. Ela não tá nem ouvindo, pode falar. Não? Não, nunca mandei. Nunca mandou. Mas por conta da conversa, você acha que a conversa que você teve em casa ajuda a você não ter mandado? Ajuda. Eu reflito bastante. Tipo, tem gente que pede, ficante. Já pediram, mas eu não mando. Tipo, eu não achei legal. Dá pra dizer não e continuar nessa história de fazer parte do grupo e ao mesmo tempo não mandar, né?
É muito interessante que eu estava vendo o caso da Débora, né? Nós adultos, nós não sabemos lidar com a internet, né? Essa revolução toda chegou até nós e nós não sabemos usar as ferramentas corretas. A gente gosta da parte boa das redes sociais, mas a gente não sabe usar senha, mas a gente não sabe como se proteger, às vezes a gente não espera que nosso celular seja roubado. E fica preocupado com uma foto, né? Mas eu acho muito legal a relação dessa família, porque a conquista da privacidade é uma coisa muito interessante, que os adolescentes precisam progressivamente conquistar esse espaço. E esse limite ele vem a partir do diálogo, né? Seja em relação aos horários, às consequências do que pode acontecer. E isso é um processo contínuo. Não é só quando acontece alguma coisa ruim. Todos os dias é possível falar sobre isso. E é interessante que o espaço escolar também deve ser um espaço para a gente discutir sobre isso. Infelizmente, as nossas escolas são do século XIX. Nossos professores do século XX, né? Eu também, eu nasci na década de 80. A gente não se atualizou e nossos adolescentes são do século XXI. A gente viu, você falou que nós não sabemos lidar. Às vezes isso é tudo tão novo que ela sabe o que é nude. Mas tem mães que ainda nem sabem o que é isso. Nosso parceiro Manuel Soares conversou com uma família que ela não sabia o que era isso. Vamos ver. A senhora tem a senha desse aparelho aqui, mãe? Não. Ela não te deu a senha, mãe? Por que você não deu a senha pra sua mãe? Porque não? Porque ela vai ficar lendo minhas conversas. Você se preocupa com as informações que ela troca com os amigos e com as amigas no celular? Sim. Mas eu confio nela. Papo verdade, hein? Sem mentira, combinado? Sim. Já recebeu nude? Já. Não. Você nunca recebeu nude? Não. Peraí. Como é o negócio? Eu não sei o que é nude. Você não sabe o que é nude? Amiga, sua mãe não sabe o que é nude. Você poderia, por favor, explicar pra ela o que é nude? Então... Não, respire e vamos, explica. O que é nude? É a foto, assim... Vamos supor, de um menino, assim, sem roupa. É nude, mãe. Tá. Se você se sente à vontade em dar a senha do seu telefone para sua mãe? Sim. Senha do seu telefone no ouvido da sua mãe aqui? Não vale trocar depois, hein, mano? Doeu dar a senha do telefone pra mãe? Não. A partir de agora, então, nós temos hashtag entregue a senha pra sua mãe. A senhora concorda com a campanha? A gente está recebendo aqui o promotor de Justiça da Infância e da Juventude em Porto Alegre, Júlio Almeida. O Júlio, bom dia. Ele é coordenador de uma campanha exatamente de alerta sobre os riscos. E a campanha se chama Quando uma Imagem Vira Pesadelo. Vamos dar uma olhada na campanha, como é que é. O título já diz tudo, né? Quando a imagem vira pesadelo. De início parece tudo, a conversa é suave, é uma fantasia, né? Depois realmente vira transtorno. Pede uma foto e tal. E aí vai se construindo uma falsa sensação que eu acho que tem, que é uma falsa sensação de segurança, né? De que aquela relação tá super segura, a menina vai se encorajando até... É maior mesmo o número de meninas envolvidas nesse tipo de meninos, ô Carolina? As denúncias envolvendo os prejuízos que se tem desse vazamento tem essa diferença de gênero. Pelo menos 81% são denúncias de meninas. E aí chega um momento em que todas as mensagens começam a chegar, porque ela mandou para ele. Infelizmente, ali era realmente só o pesadelo, mas esse pesadelo muitas vezes é real. A gente tem casos de meninas e jovens que se mutilam depois de ver isso e até chegando a casos de suicídio, que é realmente muito, muito, muito grave. Qual tem sido o resultado assim desse quer dizer, o que acontece com uma foto depois que ela está ali naquele grupo e a gente viu que ela se propaga? Qual o caminho dessa foto? Este fato das imagens é algo muito recente para a nossa vida nossas vidas de pais, de responsáveis. E começa a chegar nas promotorias de justiça, no nosso caso da Infância e Juventude, na minha promotoria e na promotoria doutora Denise Vilela, que é a parceira nessa campanha, começam a chegar situações de meninas internadas em internação psiquiátrica, de meninas, digo meninas porque é a maior parte, em risco de suicídio com autolesão na promotoria de justiça, gritando por socorro, a família praticamente destruída, em função de um ato que foi um ato de carinho, de confiança, ou de brincadeira, ou de extorsão. Porque essas fotos valem muito na rede, valem dinheiro.
Essas fotos que são publicadas, entregues para alguém, para o melhor amigo, para o namorado, o ex-namorado, um dia será distribuída. Mas elas são vendidas depois? Também são vendidas. Sites especializados nisso e mais do que isso, ela integra um mercado muito importante de valorização, de autoafirmação dos pedófilos. Porque eles trocam a senha para entrar nesses sites, é uma imagem de uma criança ou adolescente nua. Então, é algo que chega muito frequentemente nas promotorias de justiça. Juliano, não faltam 6, 7 anos para suas filhas serem... São meninos, né? Meninos, não faltam isso. Nós temos grupos que chegam na promotoria de justiça, grupo de escolas, de crianças com 7, 8 anos, como uma brincadeira infantil, com uma brincadeira de autoafirmação no grupo, que redunda em distribuição dessas imagens. Porque esse telefone um dia será consertado, será furtado, será roubado, cairá na mão de alguém. Quer dizer, mesmo que não haja um compartilhamento espontâneo por parte da pessoa, ainda assim há o risco só por você ter essas fotos ali. É verdade. Isso causa o risco, e é crime o compartilhamento de imagens de crianças e adolescentes em situação de atividade sexual ou exposição de genitália nua para fins primordialmente... E da cadeia? Da cadeia e dá muita cadeia. Vamos ver, eu tenho que esclarecer uma questão. A criança ou adolescente que tira a fotografia não pode ser responsabilizado, ele é vítima deste contexto. Eu não posso culpabilizar essa criança ou esse adolescente. Agora, quem compartilha, seja adolescente, o adolescente também, entre 12 e 18 anos, também é responsabilizado. Seja o adulto, para o adulto a pena começa com 3 anos e pode ir a 10. E qualquer pessoa pode denunciar essa pessoa que compartilhou a imagem? Ou precisa de uma queixa formal da vítima, do pai da vítima, da mãe? Deve sim denunciar, pode ser na polícia, pode ser por e-mail para o Ministério Público, para a polícia, pode ser no nosso hot sites que existem lá. Fale com a Manu no Ministério Público do Rio Grande do Sul, ou basta uma foto. Existem contatos para isso nos Ministérios Públicos, nas polícias. A escola é obrigada a comunicar. Atenção, as escolas devem ser obrigadas a comunicar. A polícia. O Conselho Tutelar, polícia, Ministério Público. O sistema de saúde também, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é obrigado a comunicar. Caso apareça uma criança com algum tipo ou adolescente com algum tipo de lesão provocada depois por consequência dessa exposição. Exatamente. Agora, por exemplo, o fato do jovem, o senhor falou, mandar a foto ele não pode ser culpabilizado. Agora, a divulgação é que pode ser criminalizada. Então, eu recebo e compartilho aquilo, a partir daquele momento, eu tô cometendo a infração. Se for adulto, está cometendo um crime. Um crime. Um crime punido, a parte, dependendo... Tem até um projeto de lei nesse momento tentando ampliar essa pena, né? Ela atualmente é de 1 a 5 anos, para essa divulgação de imagens relacionadas a estupro, alguma coisa assim, e seria uma tentativa de ampliar até isso. Existem vários projetos nesse sentido, inclusive com a questão dos adultos. O mesmo que serve para a criança ou adolescente, servindo também para o adulto, para o adulto vítima desse tipo de exposição. O Felipe logo no início falou, né, que às vezes você acredita na pessoa, o relacionamento termina e não termina muito bem, ninguém sabe, e o Juliano falou, mesmo que termine de uma maneira ruim, o ideal, obviamente, o correto seria você não divulgar, mas como é que a gente lida com esse outro lado que você não conhece? Você conhece enquanto tá bem. Não tem o controle, né, de tudo isso, né? Isso que é o perigoso. Você tem quantos anos? Eu tenho 22. 22. Isso é algo que vocês, no seu grupo de jovens, assim, vocês conversam sobre isso, sobre essas preocupações? Eu tenho muito amigo que é adepto a essa prática. Tem alguns amigos e gostam mesmo, e parece que... De mandar para as suas namoradas ou de receber? Para as suas namoradas ou receber. Mas eu, por exemplo, eu não sou adepto, eu tenho muito medo, é muito perigoso. Eu fico imaginando os pais dessas pessoas, fico imaginando quando eu tiver uma filha ou quando eu tiver um filho, me coloco nessa situação. Então, é por isso que eu não gosto e sou contra. Oi, Laia. Estou lá da Rejane, Fátima. A Rejane está me contando uma história que é a seguinte: ela tinha um namorado, mandava nude para o namorado, recebia dele e ficava nessa relação de confiança até que um dia esse relacionamento acabou. E aí aconteceu o quê? Então, nós tivemos um relacionamento e era natural a troca de fotos. E como eu nunca pensei em divulgar essas fotos, eu também pensei que ele não fosse capaz de fazer isso. Você apagou as fotos? Apaguei as fotos depois do término do relacionamento.
E aí, algum tempo depois, ele não aceitava o final do relacionamento e eu fiquei sabendo por uma amiga que as minhas fotos estavam rodando em todos os grupos de WhatsApp. Uma cidade pequena que você muito morava. Muito pequena. Você denunciou na época? Foi a polícia? Não, eu me senti muito acuada, muito envergonhada e a minha atitude foi sair da cidade, sair do estado. Eu mudei de estado. Você mudou de estado por isso? Não aguentou a pressão que foi? Não aguentei. Na época, depois eu fiquei questionando por que eu não denunciei, por que eu não fui atrás. Mas eu me senti tão pressionada que no momento eu só pensava em sair dali. Como se você fosse a culpada e você estivesse fugindo daquilo. Como se eu fosse a culpada, com certeza. E hoje você está casada? Hoje eu tô casada. Hoje tem isso? Manda nude? O marido pede nude? Marido pede. Ele pede. Você manda? Olha, no começo eu fiquei bem traumatizada, eu não queria não, mas agora já são 3 anos de relacionamento, então já temos uma família, o negócio é diferente, né? Agora se fosse namorado eu não ia mandar mais não. Uma outra etapa, aí você teria mais confiança. Isso aí. Vou botar o doutor Júlio, o que ela poderia ter feito no caso quando ela descobriu que, por exemplo, as fotos foram encaminhadas por WhatsApp para vários grupos? O que ela poderia fazer a partir daquele momento? Como adulta, ela está sendo exposta à sua intimidade, que existe uma proteção constitucional com relação a isso. Nesse caso, a própria lei Carolina Dickmann pode, de certa forma, auxiliá-la nesse sentido, porque é crime essa divulgação de imagens que são protegidas, constitucionalmente protegidas. Mas aí é fácil achar a pessoa? Se for o WhatsApp, é muito difícil achar essa pessoa, em função da criptografia. Agora, imagine uma situação de criança. Por isso a campanha. A campanha visa, e o Procurador-Geral, Fabiano Dall'Azen, determinou que essa campanha seja distribuída para todo o Brasil. Quem quiser acessar, basta acessar o site do Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem acesso a isso. Porque o que aconteceu contigo, aconteceu com adolescentes que foram vítimas de extorsão sexual, que tiveram que mudar para outros estados. Né? Porque é um fato muito grave, porque a do adolescente ela não tem essa noção do comportamento de risco. O namorado de hoje poderá não ser o namorado de amanhã. O melhor amigo meu de hoje certamente será o melhor amigo amanhã. O senhor citou o caso da Carolina Dickmann, que teve fotos roubadas e acabaram sendo divulgadas. Juliano, teve um trabalho que você fez, um artístico, que também foi vazado sem estar naquele contexto que foi feito, não foi? Porque é isso, na internet, depois ela vai para qualquer lugar, né? Então, eram fotos que eu fiz com um colega que é um fotógrafo de Brasília, que tem um trabalho muito rebelde, muito questionador, que toda a classe artística e teatral de Brasília vinha fazendo fotos com ele, eu fiz fotos com ele também. Só que aquilo depois que sai da exposição, onde está na parede certinha, dentro de um contexto em que você entende o porquê daquilo, aquilo cai na internet, fica lá e tá aí. Eu convivo bem, eu vejo toda hora que eu boto meu nome no Google, essa porcaria dessa foto volta. Essa cor volta é uma das primeiras que volta, um saco. Mas, é difícil, e aí aprendi a lição, mas é isso, são os primeiros anos que a gente tem. É muito novo, a gente não tem essa... sabe muito bem. Então, realmente a gente... E há casos de repercussão, sim, de suicídio. Teve adolescente de 16 anos em Veranópolis, na Serra Gaúcha, que se matou, depois teve os nudes vazados. Tem a lutadora britânica Paige, que perdeu peso, teve nudes vazados também. Perdeu peso, perdeu cabelo, pensou em se matar. Então, chega aos extremos, né? E mesmo assim, já era uma pessoa adulta que não conseguiu administrar aquilo. Você imagina isso? Entre jovens. Eu acho que é tão importante quanto o hashtag, né? Divulgue a sua senha, dê a sua senha para os seus pais. A importância de conscientizar a pessoa do comportamento de risco. O que é um comportamento de risco? Mandar nude pode ser, na cabeça de qualquer pessoa, divertido, o calor do momento, mas hoje em dia é um comportamento de risco. Aquilo ali, fora do contexto, vira uma aberração. Só tirar as fotos e ter elas no celular já é um problema, né? Já é um risco. O celular perde, o celular vai pro concerto, entendeu? Então... Exatamente. Às vezes o próprio adolescente tira nem sempre para compartilhar, ele tira para se conhecer, para fazer testes com o próprio corpo e ele acaba armazenando no seu celular. E é interessante observar que você contou, né, em relação ao que você passou. A mulher é automaticamente julgada socialmente, ela que teve que se mudar de cidade, não foi ela que cometeu o crime. Foi pra ela, né? Por isso que falar sobre gênero nas escolas, isso é falar sobre gênero, é tensionar essas questões, é orientar os meninos, é colocar isso em discussão e mostrar essa diferença. Em orientar os meninos, nós recebemos aqui uma mensagem pela internet da Perla, que ela diz o seguinte: gente, eu até entendo que é importante conscientizarmos as meninas a não mandar nudes e tal,
Eu só não entendo porque não fazem campanha para conscientizar os, principalmente homens, a não viralizar as fotos. Quer dizer, também é algo que é importante, porque eu acho que poderia, até a campanha tem um desdobramento nesse sentido, de repente depois virar para o lado desses meninos, que também são os infratores, né? Essa parceria que foi feita com uma grande escola, grande faculdade de marketing de Porto Alegre, custo zero, ela tem vários outros desdobramentos porque serviu como matéria do semestre, como disciplina do semestre. Então, os cursos de propaganda e marketing e o curso de design nos apresentaram muitos outros produtos dirigidos à família, dirigido à escola, dirigido aos homens, no compartilhamento, porque a grande vítima realmente é a mulher. O homem parece que é algo legal fazer isso, distribuir dele, né? Pelo aspecto machista. Mas eu gostaria de voltar a uma expressão que disseste com relação às senhas. Mãe, faça o seguinte, trate com sua filha o seguinte, me dá tua senha que eu vou te acompanhar. Não é para ficar bisbilhotando a vida íntima, mas com quem ela fala. É para orientar, né? E ela faz para orientar. Eu tenho a senha das minhas filhas. Ah, não troquei a senha. Recolhe o celular. Por quê? A criança e adolescente não tem direito a essa privacidade. Nós adultos temos. Por que isso? Não é porque o Júlio, promotor, está dizendo isso. É porque a lei determina isso. A lei determina que os pais, os responsáveis, têm o poder familiar. Poder familiar é um dever de zelo, de cuidado. O mesmo cuidado que a minha geração tinha de olha com quem tu anda, olha com quem tu conversa, aonde tu vai, hoje está nas redes sociais. E a internet, ela vai continuar existindo na nossa vida até que um novo sistema apareça. Mais uma mensagem, olha, Beth. Discordando disso aí, ó. Para disso, gente, entregar a senha. Deve haver confiança entre a família, privacidade existe, ensinar seu filho a compartilhar com você é melhor que controlar a vida dele. De fato, família é o primeiro relacionamento abusivo de todos. Acho que a gente pode repercutir, imaginar isso. Eu acho que, Beth, né? Beth, eu acho que depende da faixa etária. Eu acho que tem uma faixa etária em que a gente tem que estar mais presente. E essa liberdade, esse não abuso, vai sendo, na minha opinião, foi assim que eu tentei fazer, vai sendo construída. Vai ganhando confiança, o filho vai crescendo, você vai estabelecendo novos limites, mas no início eu acho que há uma necessidade sim de você estar mais presente. A gente está até com a Débora e a Isadora aqui. Mãe e filha, a Isadora tem 13? Como é que funciona para vocês? Eu tentei roubar a senha dela, né? De madrugada, peguei o celular, ela estava dormindo, fui lá, coloquei os 4 dígitos, deu errado, coloquei de novo, deu errado e bloqueei o telefone dela. Aí ela acordou com muita raiva e falando, mãe, você mexeu no meu telefone. Eu falei, Isadora, eu preciso da sua senha. Ela falou assim, não tem como, mãe, eu tenho a minha privacidade. Aí eu falei assim, não, eu preciso da sua senha. Aí o que eu fiz? Peguei o celular dela, copiei a rede social dela, coloquei para o notebook, entendeu? Eu clonei o celular, então todas as mensagens iam para o meu celular ou para o notebook. Então quando apitava, eu via as mensagens, né? Era alguns amiguinhos mandando alguma coisa e tal, teve um menino que ele falou assim, Isadora, se você terminar o relacionamento comigo, a minha vida não vai ter mais sentido. Então aquilo me deixou nervosa. Eu falei assim, não vai ter mais sentido? Como assim? Será que ele vai tentar um suicídio? Aí eu tive que ir até a escola, falei com a coordenadora da escola e ela chamou o menino, conversou e tudo mais. Ele falou que era só mesmo para poder fazer a Isadora ficar mais sentimental e não terminar o relacionamento com ele. Vou ter que deixar a Isadora falar e dar o direito de resposta. Em algum momento antes, vocês tinham conversado sobre isso? Ela tinha pedido a senha? Vocês tinham falado sobre a importância dela saber o que estava acontecendo com você com 13 anos? Já tínhamos falado, até porque ela tem a senha de todas as minhas redes sociais, então... Ela já tinha as senhas das redes? Ela já tem até hoje, eu não tenho muita preocupação até de dar minha senha, porque a gente tem uma relação muito aberta, ela conversa muito comigo, chega uma hora que ela é até chata, que ela repete tantas vezes, que a gente até briga. Mas é uma relação de mãe e filha que sempre sabe onde eu tô, onde eu vou, com quem eu tô, com quem eu tô falando, quem eu tô aceitando no meu Face. Ela tá sempre
tá ali, mas ela tá com a confiança de eu estar com a minha senha. Agora, no celular você não queria. Você queria o celular, você não queria dar a senha. Não, no celular eu não tenho a senha, até hoje. Uhum. Até hoje eu não tenho. E como é que vocês tem a senha? Como é que vocês negociavam isso? Você dizia para ela que não? E o que você explicava para ela para não dar a senha, por exemplo? Eu falava que não saía. Ela fala assim, eu não tenho a senha do seu celular, então a senhora também não tem direito de ter a minha senha. Então, como é que eu faço? A minha sensação é de que tudo ficou muito rápido, não é não? E também assim, hashtag tome o celular. É isso aí, o hashtag. Ou então não dê o celular. Que seja. Sinto muito. Isadora, ele tá dando uns conselhos Isadora, aí, eu não sei se você quer responder, Isadora. Te adoro, mas nesse caso a sua mãe tá completamente com a razão. Ele tá falando... Vai fazer isso. Não? Aí é gato. Eu achei assim, que eu fiquei muito invasiva, entendeu? Eu achei até ridículo. Você se sentiu até mal? Até ponto, eu me senti mal. É porque eu acho que esse terreno é tão contaminado, eu tenho duas filhas. O Laí fala como pai ali, né? Tô falando como pai. Pra mim é o mesmo de deixar a minha filha atravessar uma avenida perigosa fora da faixa com o sinal aberto. É um terreno e nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E eles aos 13, 12, na minha opinião, apesar de toda a relação de confiança que nós temos, eles não têm a capacidade para saber o que é certo e o que é errado ainda. Exatamente. E nós temos. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Fala, Felipe. Eu vou falar como filho agora. Falando como filho. Eu, quando eu tinha 13 anos, 12, 13 anos, eu achava que eu era o dono do mundo, achava que sabia de tudo. E hoje eu percebo quanto minha mãe e meu pai estavam certos na época da minha adolescência. Então, acho que não tem que haver esse confronto de direitos. Eu acho que os pais têm que estabelecer os direitos, né? Eu acho que os pais têm esse papel, igual você falou, é o dever do pai ter o poder sobre a família. Então, hoje eu percebo o quanto eu estava errado quando eu tinha 12, 13 anos, a idade dela. Então é isso, mais ou menos isso que eu penso. Eu, quando tinha 22 anos, achava que eu sabia tudo, na minha vida. Não, também... Com 37, eu vejo que com 22 eu era um moleque, com 37 ainda... Com certeza, ainda tô longe, não sabe de nada ainda, tudo. Hoje eu escuto muito os meus pais, na época da adolescência, na época assim da rebeldia mesmo, assim... Eu não escutava muito, eu tentava fazer as coisas da minha cabeça. Hoje eu escuto muito os meus pais, minha mãe e meu pai, porque eu sei o quanto eu estava errado naquela época. E eu fico imaginando, daqui uns 15 anos... Você vai achar que também vai estar errado agora. O importante é dizer, não é um jogo de força entre pais e filhos. Não é um jogo de força, é um jogo de conhecimento, de confiança, de progresso pessoal, com a segurança possível. De proteção. Deve ser estabelecida pela família. Pela família e pelos... Mais uma vez, esse grupo de adolescente é um alvo muito fácil, porque acham que sabem tudo, e eu me vejo muito como mãe... Eu como fico psicóloga, você também é psicóloga, como psicóloga também, exatamente. Bacana. Eu fico tentando antecipar os problemas que podem acontecer com eles, mas isso é humanamente impossível, porque a gente não tem esse poder. Seria o nosso sonho, né? Seria o nosso sonho, claro. E a tecnologia evoluiu muito, então tudo pode acontecer. Você não tem como precaver seus filhos. Olha, cuidado, porque um dia você... Sabe? Você tem que conscientizar, seja consciente, seja esperto, não se deixa levar pelo amigo que você quer se enturmar, que você quer ficar popular na turma. É uma batalha. E eu acho que dessa discussão toda, e falando como professora, né? Porque eu tô nesse espaço, eu tenho lá 40 alunos, eu não tenho como ter a senha de todos, mas eu percebo muito pelo comportamento. E a gente está muito focado na senha, né? Falando de senha, tem acesso ou não tem acesso, mas a questão do diálogo é fundamental. Os meus alunos, por exemplo, tem dias que eu recebo 3 convites, são 3 perfis diferentes do mesmo aluno. Aí eu falo, meu bem... É engano meu, ou você tem 3 perfis? E eles falam, não, tia Carol, tem um que é lá pra casa, que minha mãe acha que é o meu perfil, né, que é o oficial, é o social, e tem o que eu tenho em segredo. Então, a senha, ela é uma ferramenta, acompanhar os filhos, progressivamente, acho que essa privacidade, ela é progressiva, né, a partir dos 12 até os 18, precisa ser conquistada através do diálogo, mas uma coisa é fato, mesmo tendo a senha, a vulnerabilidade acontece e os adolescentes fazem escondido no celular do amigo, que seja